Olá, está no ar o Conexão BH, aqui no canal Noticioso. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Ivo Pádua. Ivo é especialista em carros elétricos, tem mestrado na PUC Minas, é também administrador de empresas e um apaixonado pela engenharia. Tudo bem, Ivo? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Eu transpiro tecnologia, né? Gosto muito, sempre estou estudando. A parte de veículo elétrico, né? Isso foi desenvolvido até mesmo na PUC. Em 1998, nós fomos num congresso de energia renovável. Lá eu tive a oportunidade de dirigir meu primeiro carro elétrico, que foi um Panda, né? Um carro com a tecnologia de bateria de chumbo gel. E a partir daí sempre apaixonei pela causa. Sempre estudei e pesquisei, né, sobre isso. E o último veículo que eu fiz a condução foi o Cinquecento, né, da Fiat, um elétrico. Nós no evento EV-Way, né, que foi realizado aqui em Belo Horizonte. Nós organizamos lá com o apoio de algumas empresas, das instituições de educação, né, com a parte de pesquisa. E foi muito interessante porque você consegue perceber no veículo elétrico o silêncio. Né? É a primeira coisa, você não tem um carro barulhento, não traz ruído, né? Então você não tem aquela preocupação, mas quando passar perto do hospital, as pessoas não vão ficar incomodadas com o ruído do veículo, né? Segundo, a parte de poluentes, né? Não tem emissão de poluentes imediato no centro urbano, próximo aos hospitais, próximo aonde ele está passando, né? Sim. Ivo, eu lembro que nós nos conhecemos recentemente, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e escrevi alguma coisa a respeito de carro elétrico, né, do quanto eu fiquei impressionado com o avanço, né, as estradas norte-americanas, a maioria delas já tem em praticamente quase todos os postos de combustível, tem lá uma estação para recarga. Né? E a preocupação que eu acho do nosso telespectador é a questão, o carro elétrico, como que faz para você viajar tranquilo, sabendo que a bateria pode acabar a qualquer momento. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da evolução do carro elétrico, né, aqui no Brasil. Né? Nós não podemos pegar como referência os Estados Unidos, porque a nossa realidade é outra. Mas eu sei que o Brasil começa a dar os primeiros passos para a implantação do carro elétrico e a produção em escala comercial do carro elétrico. Conta para nós um pouquinho dessa história. A primeira rota elétrica, né? Aqui em Minas nós temos a Estrada Real. Né? Os projetos partiram com essa mesma viés. Né, a estrada com carregador elétrico, né, com vias. Tem lá no sul, né, do Brasil, eles fizeram a primeira eletrovia, né, com carregadores de 100 km. Depois eles fizeram uma eletrovia do Rio de Janeiro para São Paulo, né, com os carregadores. E com o desenvolvimento dos carregadores, hoje você diminui o tempo de recarga. Né? Você tem carregador que tem uma recarga usando um carregador na proporção, né? Vou fazer uma analogia, que o carregador da tomada do tamanho de um notebook, né? A tomada de notebook, vamos supor, que você liga na tomada direto da sua casa. Isso é qualquer tomada. Então você vai ter um tempo de carregamento de uns 12 minutos. Agora, quando você pega um carregador que já é 12 horas, né, de carregamento, 12 horas, desculpa, 12 horas. E há uma diferença de qualidade de carga aí nesse caso? Sim, vai ter uma diferença não da qualidade de carga, mas sim da potência do seu carregador. Né? Quanto maior a potência dele, né, mais rápido é a recarga. Se você recarrega numa alimentação, né, AC alternada, você tem que passar por um conversor, você demora menos tempo. Nós podemos ver isso aí, Ivo? Sim, tem alguns modelos de carregador. Vamos assistir um pouquinho aí. Aqui você tem o carregador nível 2, né? O carregador nível 2 público com 2 tomadas. Você tem um carregador nível 3, que ele faz uma recarga aí de 15 minutos. Sim. 8 minutos, isso dependendo... no interior, lá nas estradas dos Estados Unidos, funciona esse aí? Elas estão diversos, depende do que opta o estabelecimento comercial ou a rodovia. Na rodovia tem-se optado por utilizar o maior, né? Porque separa por pouco tempo. E o próximo é a utilização
dos módulos fotovoltaicos, você pega a energia do sol e já direciona direto para o seu carro, sem ter que preocupar se tem ou não energia elétrica naquela localidade. Sim. Isso para os lugares mais assim, sem a conexão com a eletricidade. Né? E o futuro do carro elétrico, ele já é uma realidade ou nós ainda vamos ter que esperar, o brasileiro especialmente vai ter que esperar? É acessível aos bolsos médios, né, do brasileiro? Ele ainda não, ele ainda está com o preço do carro de luxo, né, 120, 130 mil reais, né, está nessa faixa de 200 a 120 mil. Mas você tem a opção de converter, né, tem desenvolvimento de roda elétrica que está chegando no Brasil, junto com as baterias, que você utiliza no carro seu que é a combustão, você aumenta a autonomia dele, colocando a roda nas rodas que não tem tração, então você passa a aumentar a autonomia do seu veículo. Inclusive você está envolvido num projeto desse, né? De uma roda que gera energia para o próprio carro. Né? Você me mostrou, tem isso aí no seu, na apresentação? Não, está no outro projeto, mas é um projeto que nós estamos desenvolvendo. As pessoas que quiserem assistir isso, tem no seu site, nós vamos mostrar aí. O Ivo tem uma forma de você acessar e assistir palestras que você já deu sobre isso. Sim, no site EVWay, né, ev-way.info. Foi o evento que nós fizemos com a ajuda do pessoal do Rio, o I3 é Jovem. Nós fizemos esse evento aqui em Belo Horizonte. Aconteceu no dia 30 de novembro de 2018, lá na loja elétrica. Ela apoiou a gente nisso aí, a Fiat apoiou também, várias frentes do Brasil vieram para Belo Horizonte para a gente fazer esse workshop, né? Foi muito positivo. E nós já estamos planejando para esse ano, né? Em final de abril, ter um evento maior, né? Focado nisso aí e ser cíclico. Em cada estado do Brasil vai acontecer um evento técnico falando sobre a mobilidade elétrica para desmistificar e conseguir quebrar os paradigmas, né, de qualquer mudança que você tem. Ivo, a indústria brasileira já está preparada, já está se preparando para essa mudança, porque é uma quebra de paradigma, combustível fóssil, imagina. Não acredito que isso a curto prazo não vai acontecer, a eliminação total dos carros a gasolina, o álcool, né? Mas, na medida em que a tecnologia avança e a produção também aumenta, o preço diminui e as pessoas passam a ter ganho de escala. Ganho, né? E a indústria brasileira está preparada para isso? O que precisa fazer? Você estava me falando que ia virar a chave lá da... para você fazer um setup de uma linha produtiva que já está automatizada, com robô, você tem linha que você vira o setup dela com 20 minutos, cronometrado. Né, você muda o setup. O que você tem que desenvolver... Explica para o nosso telespectador o que é setup. Desculpa o termo em inglês, mas você... Você está falando para leigos, hein? Você reconfigurar a entrada de peça e a saída do carro pronto. Ele tem vários processos, várias etapas, né? Que você tem a pré-montagem, a solda, pintura, acabamento final, teste, entrega do carro, falando resumido, né? Mas esse processo produtivo para um carro e para outro, você tem que mudar o posicionamento dos equipamentos, das ferramentas, para você ter um fluxo contínuo de produção, né? Tem alguma montadora de automóvel que está mais avançada nisso aí, que você tenha conhecimento, que você está acompanhando mais de perto? Hoje, a que é a mais avançada, né, que todo mundo já sabe, é a Tesla, né? Ela que está encabeçando essa mudança. Mas a Volvo, a BMW, a Volks, a Audi, a Rolls-Royce, todas elas já estão discutindo isso há mais tempo, né? E você já tem alguns países que já estão proibindo, né, a circulação de veículo a combustão. Vamos mostrar isso aí nas suas apresentações? Alguns países que já estão bem mais avançados do que o Brasil nessa... Aqui você tem um plano, né, de proibição de venda de carro a combustão interna, né? Nós fizemos uma pesquisa
ela já deve estar mais atualizada. A Alemanha até 2030, Inglaterra até 2040, França 2040, Noruega 2025, Suécia 2019, Índia 2030, China 2030 em definição, porque eles estão antecipando, né? O Brasil, nós vamos ver como que vão se comportar o governo agora com a Rota 2030, que é o direcionamento nosso. Você tem outras transparências aí interessantes, que são marcas, né, que Aqui nós pesquisamos, né, a Ford já tem mais de 13 modelos que vão ser só elétricos, a GM tem mais de 20 modelos, a BMW tem 25, a Hyundai tem 38. Isso é só uma pesquisa rápida, mas se você pegar todas as outras as montadoras, você acaba tendo isso. Aqui é um slide com tempo de carregamento para cada tipo de carregamento. Então você tem um carregamento que pode demorar de 10 minutos e o carregamento que demora de 6 a 8 horas. Sim. Além de poder conectar com a sua casa, né? Porque você pega a energia que está na bateria do carro e alimenta a sua casa. Ô Ivo, e essas baterias que carregam 8 horas, elas duram mais ou isso não interfere? Não, quando ela está com a plena carga, ela tem autonomia que foi projetada com plena carga. É só o tempo de colocar a plena carga. Não vai alterar. Se você carregou ela 100%, ela está carregada 100%. Se você carregou ela 50%, tanto faz. Agora, se eu parar no carregador de 10 minutos e carregar 40%, eu carreguei 40%. Ainda tem muita resistência do brasileiro em relação ao carro elétrico, em virtude daquilo que nós falamos no início, né? O medo, né, de não ter como carregar a bateria. Enfim, você pode andar com a bateria dentro, com o carregador dentro do carro e espetar apenas numa... Fazer igual você faz com o seu celular, né? Você leva o carregador? Pode sim. Isso é fácil de ser feito. É fácil de fazer. Quanto custa mais ou menos esses carros que hoje são média geral? Os mais populares aí? Porque eu sei que o Tesla, nos Estados Unidos, o Tesla está na faixa de $32 mil. Eu me lembro que eu visitei lá em Miami, eu visitei uma loja da Tesla. Tem carros maravilhosos que custam muito mais, mas um modelo mais simples, $32 mil. Aqui no Brasil, o que seria nessa faixa, dependendo do câmbio, né? De $32 mil, mas convertido, ia ser na faixa aí de uns 115 mil a 220 mil. Varia nessa faixa o preço dos veículos elétricos. Você me contou também que tem montadoras de automóvel que já tem fila para adquirir o carro. Você agora tem que fazer uma reserva, pagar, inclusive. Isso, como agora é que funciona no Salão isso? do Automóvel que teve em novembro de 2018, estava lá já o pessoal com expectativa, né? Teve a apresentação de vários veículos elétricos, né? Veículos autônomos, né? Que isso é uma segunda etapa, mas nessa apresentação dos veículos elétricos o pessoal já estava esperando virar janeiro para começar a entrar na lista de espera. Você paga um sinal, né? Você dá um valor em dinheiro para você ter a oportunidade de participar dos primeiros carros que vão ser produzidos no Brasil, para você adquirir um. Já tem expectativa de data para isso? Não, já está agora, nesse primeiro semestre, já começa a ter a entrega dos veículos. Olha que interessante. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Se você está gostando do programa, aperta o like, né? Inscreva-se no canal para que a gente possa continuar trazendo informações boas, dê sugestões também, né? Você pode inclusive anotar, o meu e-mail é jarribeirobh@gmail.com. Pode mandar sugestão para que a gente possa estar evoluindo com o nosso programa Conexão BH. Nós já voltamos, você sabe que aqui é quente, nós vamos ligar o ar aqui e daqui a pouquinho nós estamos de volta. É VaptVupt. Não falei que ia ser rápido? Estamos de volta com Conexão BH, hoje entrevistando o engenheiro Ivo Pádua, especialista em carros elétricos. Ivo, nós conversamos aqui no bastidor e você me falou dos custos por quilômetro rodado de um carro elétrico. Bem mais vantajoso, né? Já. Pode mostrar para nós? Posso. Nesse estudo que nós fizemos, né, tem o custo operacional que você está aproximando menos de 1/3 do que você gasta com gasolina, você passa a gastar com um carro elétrico. Quanto custa
encher uma bateria né, de recarga e quanto que uma bateria dura em quilômetros? Uma média, né, que nós temos visto nos veículos, né, que estão rodando é 300 quilômetros com um custo de R$ 25. R$ 25? Usando a média tanto da concessionária, né, de cada localidade tem um valor por quilowatt, né, e varia nessa faixa de 300 quilômetros com R$ 25 de energia elétrica você consegue ter a autonomia. Interessante. E a questão ambiental? A gente sabe que são ganhos enormes, né, do ponto de vista ambiental. Você também pode mostrar para a gente esse mapa que você tem aí da questão ambiental. O carro elétrico ele faz muito menos mal para o meio ambiente do que o carro. Isso aí não precisa nem ser especialista para... Ele não tem exaustão de CO, né? Essa é a primeira coisa. CO2 não tem. Não tem. Então, na hora que você está num centro que tem poluição, numa grande cidade, onde você tem muito congestionamento, aquela área forma uma nuvem, né, de poluição, de CO, monóxido de carbono, tem todos os poluentes, né? Quando você está com um congestionamento de veículo elétrico, você não vai ter aquela nuvem. E nem barulho, né? Porque também tem a questão do barulho, do ruído, que é um problema seríssimo. Isso aí você percebe aí de imediato. Né? Então, não tem barulho nenhum. Não. É o barulho do atrito do pneu. E o pneu é de baixa resistência de rolagem, né? Que você tem que. Você tem uma tecnologia nova de pneu para você aumentar a tecnologia, né? Desse sistema. É isso aí. Nós temos números. O Ivo trouxe aqui para nós uma apresentação, números que também são importantes do ponto de vista da viabilidade, né, da indústria do carro elétrico. E você me falou que tem algumas montadoras que já estão disponibilizando e que nesses próximos 6 meses, quem quiser comprar um carro elétrico já vai poder comprar, e que em 5 anos você consegue fazer o carro se pagar. Nós fizemos uns cálculos, né, para a parte de taxa lotação, tá? Fizemos um estudo aí, rodando aí 250, 300 km por dia o veículo. Ele economiza R$45 mil de combustível, vela, né? Você tem toda essa economia, né, no seu sistema. Tem esses estudos aí que você possa nos mostrar, o Ivo? A parte a economia que se faz com um carro elétrico, vale a pena. Em 5 anos você consegue... com o investimento, pagar o investimento, vamos dizer. É isso que vai fazer a indústria automobilística migrar para o carro elétrico. A tendência mundial é esta, isso está claro nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos, inclusive, aí mapas, não é, Ivo, de postos de combustível, a reabastecimento de baterias espalhados nos Estados Unidos e na Europa. Tem posto praticamente em todas as rodovias de grande, que atravessam as interestaduais, as que atravessam os Estados Unidos, tem exemplos aí. O Ivo vai nos mostrar ali a instalação, como é que fica essa instalação aí. A instalação... O eletroposto é como você... isso aqui é da parte do veículo, né? O número de peças que diminui, tá? A quantidade de peças, né? Você tem uma redução muito grande do número de componentes, né? Você reduz muito, na faixa de 5 mil para próximo de mil itens. Então você tem uma quantidade menor. Para a instalação do eletroposto, você tem... Vamos mostrar aí os mapas, é isso? O eletroposto. Ok. As estações. Para você instalar a estação, ela é muito simples. Corta para a tela para a gente ver Isso. Aqui, para você fazer a instalação, você coloca uma tomada e um medidor. É muito simples, né? E ali você põe seu carregador. É bem tranquilo, né? Olha aí. Não tem mistério para você fazer a instalação. Maravilha. Você me mostrou um mapa na Europa e nos Estados Unidos de locais que já têm definitivamente já os
os eletropostos funcionando a todo vapor, e praticamente a Alemanha, Suécia, a China também, né? Sim. Já Aqui dá para visualizar. Aí você tem aí a quantidade de eletropostos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Interessante. Aí, olha, nos Estados Unidos, praticamente todo o território. Você acha que isso vai demorar quanto tempo para chegar aqui no Brasil? Em quanto tempo nós falando aqui do município fazemos? de Belo Horizonte, nós já temos 14 postos de carregamento monitorado na cidade administrativa. Isso já acontece hoje. Os principais shoppings já têm postos de carregamento. Então já está difundido. Mall, já BH chegou, Shopping, já Del chegou. Rey, Minas Shopping, todos já têm. E quando você vai para fora... Quando você faz a compra... Já carrega o carregador. Vai no cinema, você consegue já ter o seu veículo, ele fica carregando. Eu sei que ali no Belvedere, ali perto do BH Shopping, tem um posto que tem um da BMW que funciona lá. Tem. O próprio posto de gasolina ele já está investindo para ter isso. E a rede Graal também tem isso lá em São Paulo, né? Na hora que você chega numa rede de postos, ela tem a bomba de combustível e já está disponibilizando aí você recarregar o seu veículo. E os hotéis também estão fazendo isso. E condomínios, os condomínios da mesma construtora já estão tendo essa oportunidade de pegar um carro compartilhado elétrico de um prédio para o outro da mesma construtora. Isso já está sendo um diferencial ofertado. Que interessante. Então está muito mais avançado do que a gente imagina, né? E quer dizer que dentro dos próximos 5 anos, antes de comprar um carro, né, a gasolina ou o híbrido, né, vale a pena botar na ponta do lápis e ver se não é interessante já fazer um investimento em um carro elétrico. É verdade. Você não vai optar por carro a combustão mais. Você vai pegar logo o elétrico, porque essa parte de autonomia, a parte de postos, né, para carregamento, já desmistificou, né? Hoje você tem o Val Arraes lá no canal dele, Alto Espectro, que ele discute muito isso a fundo, ele fala de uma maneira bem tranquila e consegue trazer essa tecnologia de uma maneira bem tranquila, bem suave, você aprende muito, é interessante. Vários outros canais estão fazendo isso também. Tem alguma resistência do ponto de vista governamental, ou mesmo da indústria automobilística, nessa migração, né, de carro a combustão para carro elétrico? Eu não diria uma resistência, mas tem um zelo, porque você tem a matriz de arrecadação para pagar as contas do governo, para pagar tudo, para rodar toda a nossa estrutura como país, né, como instituição. Você tem que tomar um cuidado com relação à parte de como que você vai arrecadar, né? Como haverá uma substituição de impostos do carro elétrico, aliás, do carro a combustão, que consome combustível, e combustível, metade do preço que nós pagamos vai para os cofres públicos. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado para você ser assertivo nessa migração. Né? Ela tem que acontecer de uma maneira sustentável. Né? Então tem não uma resistência, mas tem uma preocupação muito grande como que você consegue migrar isso de uma maneira positiva. Né? Porque o carro elétrico vão gerar aí 120 mil empregos só no Brasil, porque vai mudar um monte de coisa, um monte de produto, o serviço, o desenvolvimento de materiais novos, polímeros, materiais do petróleo novos que tem que pôr no carro, material reciclável. Então você tem toda uma mudança igual quando você chega uma tecnologia nova, você tem que adaptar e fazer a transição suave. Você trabalha com isso, né? Você tem aí uma atuação nessa área de a era da internet aí, como é que a internet das coisas. Conta pra gente um pouquinho o que é. A internet das coisas, ela acaba captando informação em tempo real de tudo que está acontecendo num processo produtivo ou do usuário e ajuda a gente a trazer novos desenvolvimentos. Então você consegue, através de utilização de microprocessador, aquisição de dados, até mesmo minerar os dados, tratar os dados que eles chamam de Big Data, né, que é a quantidade de dados disformes de várias plataformas, você junta tudo e trabalha de uma maneira positiva para poder trazer evolução nisso. E nós temos a Soft Sharing, né, que é uma empresa que está sendo incubada para desenvolver e focar nessa implantação, disseminação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Ótimo. Isso é muito importante. O governo Bolsonaro acabou de tomar posse, né? Se deixarem ele governar,
A comunidade ligada à área de mobilidade elétrica está otimista com o governo Bolsonaro? Ou ainda não deu tempo de fazer essa medição? Ainda não deu tempo, porque na minha percepção e o que eu conversei com o pessoal, está todo mundo ainda entendendo qual que é o melhor jeito de funcionar, estudar. Nós temos aí 20 dias, né? Mais de 20 dias, 20 de dias governo. de governo. E isso é delicado, né? Para você tomar uma decisão correta, estruturar, mas está todo mundo muito otimista, tá? Tem uma percepção muito boa da indústria, da parte de academia e principalmente da população em si, que nós vamos ter que ajustar, entender como que vai funcionar e fazer sempre auditar, né? Tudo que a gente tem de novo que está acontecendo, é importante ser auditar, vigiar, ver se está certo, corrigir o que está errado, né? Isso é muito rodar importante. o PDCA, né? Rodar o PDCA, na linguagem. A técnica é muito importante, né? Na linguagem do professor Vicente Falcone, né? Isso. Que nós já tivemos o privilégio de fazer um curso lá na antiga Fundação Cristiano Antônio. Ivo, você me falou também da questão da manutenção. O carro elétrico dá menos manutenção, né? As concessionárias, de certa forma, vão ter que se readaptar a isso aí. Por que o carro elétrico dá menos manutenção do que o carro a combustão? Vamos falar de uma maneira assim, bem mais simples, né? Eu vou falar da minha percepção como usuário, tá? Eu não preciso de trocar o óleo do carro de 10 em 10 mil quilômetros ou de 5 em 5 mil. O carro elétrico está isento disso? Eu não tenho que substituir óleo. Não tem queima, né? Não tem o cárter. Eu não tenho que substituir vela. Eu não tenho que trocar escapamento. Eu tenho vários componentes que deixam de existir, mas eu vou ter que fazer manutenção dos componentes elétricos novos, né? Vai ser um aprendizado para todo mundo. Por mais que seja simples, mas você vai ter que maturar num processo para atender todo mundo com excelência, né? Isso é muito importante. Bom, isso mostra que o carro elétrico é uma realidade, está aí, né? E que dentro de pouco tempo, você que está nos assistindo, de certo, vai ter um carro elétrico. Eu quero agradecer, Ivo, a sua presença. Não, muito obrigado. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais para que quem quiser saber mais sobre carro elétrico, né, que deixasse aí para o nosso telespectador os seus endereços para contato. O nosso programa, né, o site é neomove.com. E onde estão as apresentações que nós fizemos no evento de Belo Horizonte. Quem tiver interesse né, way.info. Vão estar na descrição do vídeo, né? Aí vocês vão conseguir acessar isso aí. Maravilha. Eu agradeço a sua participação. Se você gostou, aperte o like, inscreva-se no canal e recomende. Semana que vem, um novo convidado dentro do tema mobilidade urbana e cidade. Até lá.